Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 5. Jó, no capítulo 5, nós vamos ler os versos de 1 a 11. Jó 5, de 1 a 11. Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora, até do meio dos espinhos a arrebata, e o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Vamos orar e vamos pedir ao nosso Deus que fale ao nosso coração, que abra a nossa mente, que abra o nosso coração, para que a gente possa, irmãos, que nós possamos não só ter uma compreensão correta da palavra, mas que possamos ser alcançados por essa palavra e que ela fique guardada, agasalhada nos nossos corações. Vamos orar. Ó Deus querido, Deus de infinita graça, misericórdia e poder, diante do Senhor nós estamos, ó Pai, e temos a alegria de nos reunir para o culto público. Agora, ó Deus, quando temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, rogamos ao Senhor que em nome de Jesus nos instrua, nos abençoe, que o Senhor traga conforto, orientação aos nossos corações. É pela Tua palavra que o Senhor nos anima, é pela Tua palavra que o Senhor nos consola, pela Tua palavra que o Senhor fortalece a nossa fé. E Tu sabes, ó Pai, o quanto nós dependemos do Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, Tu desvende os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós, que no nosso meio está, possa fazer a obra nas nossas vidas, que o Senhor possa nos fazer crescer e viver para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, qual a tua relação com a palavra de Deus? Como é que você tem se relacionado com ela? Você é daquele tipo de pessoa que seleciona textos para a sua devocional, para o seu momento a sós com Deus? É daquele tipo de pessoas que despreza, rejeita algumas outras
passagens, ou quem sabe, até mesmo alguns determinados livros da Bíblia, por entender que eles não têm algo prático e importante para falar ao teu coração? O Senhor se revela através das Escrituras, de toda ela. Do Gênesis ao Apocalipse, nós podemos ver o Deus demonstrando o seu grande amor para conosco, vindo a nós, se revelando a nós, se apresentando a nós, descortinando diante de nós verdades grandiosas que nos ajudam a viver. O livro de Jó é um livro maravilhoso, é um livro muito importante no cânon sagrado. O livro de Jó, ele não é uma ficção. Há quem pense que ele é uma ficção, e de que Jó seria apenas e tão somente um personagem imaginário, fruto da imaginação do escritor. Mas não é nada disso. Trata-se de um caso real, tendo Jó como esse personagem, a quem Deus usa para trazer lições preciosas para todos nós. Ele é mencionado por Ezequiel, pelo profeta Ezequiel, no capítulo 14, e também por Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 5, nós vamos ver também a menção do nome de Jó, não como uma figura lendária, não como uma figura fictícia, mas como um ser humano, como alguém que na verdade existiu. O livro de Jó, como todo, ele reflete um período que coincide praticamente com a era patriarcal. Não se sabe precisar exatamente a data, mas podemos afirmar que ela está ali naquele período dos patriarcas. Uma das características daquela época é que a riqueza de um homem era medida através do rebanho que ele possuía, da quantidade de animais que ele possuía e da variedade do seu rebanho. E aqui em Jó nós vamos encontrar a informação de que Jó era, na verdade, um homem abastado, de que Jó era um homem muito rico. Ele também, naqueles dias, ele exercia uma função sacerdotal na sua família. O texto bíblico vai nos dizer que Jó, ele oferecia sacrifícios pela sua família, de que ele buscava a Deus, buscava a bênção de Deus para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua própria família. Então ele era um homem que tinha a noção exata de que Deus era o Todo-Poderoso e de que ele, enquanto um ser humano, tudo que ele tinha era dádiva de Deus, tudo que ele era fruto da graça de Deus. E ele sabia que sem Deus ele não poderia fazer absolutamente nada. Então ele era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus, e diz as Escrituras que ele se desviava do mal. O livro de Jó faz parte daquela coletânea de 5 livros chamado livro de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros tidos com livros de sabedoria. O interessante é que esses livros, eles estão encravados exatamente entre os livros históricos que narram toda a evolução da história do povo de Israel e da maneira extraordinária com que Deus acompanhava, com que Deus tratava esse povo, um povo dele, povo da aliança. Está entre esse conjunto de livros e mais na frente o livro dos profetas. Deus também falando através do seu povo, através dos profetas. Então, entre os livros históricos e os livros proféticos, está encravado bem no meio os livros de sabedoria. E havia uma razão para isso, e Deus sabe de que nós, como povo de Deus, precisamos não somente ter a noção
do que Deus já fez na história do seu povo, de que precisamos dar atenção à voz dos profetas, mas que precisamos viver nesta vida de forma sábia, de forma íntegra, de forma reta, porque afinal de contas, queridos, nós fomos criados exatamente para isso. O nosso alvo maior é glorificar a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, para nos deleitar na sua palavra, para viver em perfeita comunhão com Ele. Jó, um homem rico, mas um homem que passou por um momento muito difícil, e de que ele, na verdade, não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Apesar de ser um homem temente a Deus, apesar de ser um homem íntegro, apesar de ser um homem reto, apesar de ser um homem que se desviava do mal, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aquele homem, de repente, perde todos os seus bens, perde todos os seus bens. Homem rico, perde tudo. Depois, em seguida, aquele homem perde todos os seus filhos, filhas e filhos. Todos morrem. Estavam reunidos na casa de um irmão, festejando, se alegrando, fazendo parte de uma boa refeição, e de repente todos morrem. Aquele homem tem o seu corpo tomado por chagas, fica doente. Um homem que era saudável, agora se encontra gravemente enfermo. E como se isso não bastasse, a sua companheira, a sua esposa, diante daquele quadro, sem compreender também nada do que estava acontecendo, volta-se para ele e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tu tens te dedicado a Ele, tu tens te deleitado na sua palavra, tu tens buscado viver em obediência às orientações desse Deus. Você é um homem temente, um homem crente, um homem piedoso. Olha o que você recebeu em troca, olha o presente que esse Deus aí te deu. Amaldiçoa esse teu Deus, esquece esse teu Deus, larga isso para lá e morre, porque só te falta agora morrer. Pobre, perdeu a sua família, com o corpo tomado de chagas, não há cura para as tuas enfermidades, só te falta agora amaldiçoar esse teu Deus e morrer. É uma história triste, é uma história que você começa a ler e também fica sem entender exatamente o porquê de tudo isso. Ele recebe a visita de 3 amigos. O mais velho e o primeiro desses amigos é Elifaz. Elifaz. A Bíblia menciona 2 Elifaz. A palavra, o nome Elifaz, significa Deus é sua força. Deus é sua força. A informação que nós temos de Elifaz, que se refere exatamente à primeira fala, foi que nós lemos aqui: Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Elifaz era um dos amigos de Jó, que, sabendo o que havia acontecido com ele, vai agora empenhar a sua solidariedade, vai visitar a Jó. A Bíblia diz que Elifaz era um temanita. O que é um temanita? Muito simples. Temanita era alguém que havia nascido num distrito de Edom chamado Temã. Num distrito de Edom chamado Temã. Então ele era um temanita. Ele não morava tão próximo de Jó, mas ele soube do que estava acontecendo com Jó, e agora ele e os seus 2 amigos resolvem visitar a Jó e conversar com ele, para tentar ajudar, amenizar o seu sofrimento. O diálogo entre eles é um diálogo difícil, porque se percebe de forma muito clara que não somente Jó não estava compreendendo exatamente a razão porque tudo aquilo estava acontecendo com ele, como seus amigos também não haviam compreendido. E por isso mesmo, por conta da sua concepção teológica, por conta da compreensão que eles tinham de Deus, eles ali
proferiram algumas palavras. E a ênfase que esses homens dão é que Jó deveria revisitar a sua vida e o seu coração. Talvez tudo aquilo aconteceu por conta de algum pecado que ele tivera cometido. Então, como o pecado traz consequências funestas para a vida de qualquer pessoa, a compreensão que eles tinham é de que Deus era um Deus justo, mas um Deus severo ao aplicar a sua justiça. Eles afastavam, portanto, por conta da sua compreensão, toda a possibilidade de um agir gracioso de Deus na vida, mesmo daqueles que erram. Na concepção daqueles homens é o seguinte: bateu, levou, pecou, morreu, errou, vai pegar a punição de Deus. Não compreendiam que Deus pode refazer o caminho de um homem, de que Deus não leva em consideração muitas vezes os pecados que nós cometemos, mas um Deus tão maravilhoso, tão generoso, que olha para nós com um olhar de misericórdia, e Ele nos conduz com graça ao arrependimento e refaz as nossas vidas. Elifaz tinha uma compreensão mais ou menos assim, e a compreensão que ele tinha se fundamentava em duas bases. A primeira era a base da observação, que está registrado no capítulo 5, que nós lemos, nos versos de 1 a 7. Daí ele usar a expressão, segundo eu tenho visto, ou bem vi eu, são expressões que ele usa, para mostrar que a sua fundamentação, isto é, a fundação do seu argumento, estava na sua percepção. Ele elevava a sua percepção a um nível muito elevado, a uma potência muito elevada. Verdadeiro para ele era o que ele percebia, verdadeiro para ele era o que ele via, era o que ele considerava diante dos seus olhos. Então isso era verdadeiro, não havia uma outra realidade além daquela que estava diante dos seus olhos. Mas não somente isso, ele fundamenta todo o seu discurso, não só na sua observação, naquilo que ele estava vendo, mas também na sua própria experiência, na sua experiência de vida. E isso nós vamos ver de forma clara até no capítulo 4, dos versos de 12 a 21. Porque ali Elifaz, ao se dirigir a Jó, ele vai falar daquilo que aconteceu com ele numa determinada noite, numa experiência noturna que ele teve com o sublime. Então, a sua experiência era, na verdade, um critério que ele estava usando para determinar o que era verdadeiro. E, queridos, eu faço um parênteses aqui, para dizer que nós temos que ter muito cuidado com estas questões, com aquilo que os nossos olhos veem, com aquilo que os nossos ouvidos ouvem, com as percepções que a gente tem da realidade. Porque muitas vezes nós podemos cometer grandes injustiças, cometer grandes erros, quando fundamentamos o nosso argumento e a nossa vida simplesmente com aquilo que nós percebemos, com aquilo que nós achamos que é verdadeiro, ou mesmo quando baseamos nas nossas experiências. Tem muita gente que fracassou na fé, porque fundamentou a sua fé, não propriamente nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, mas simplesmente nas suas experiências. Eu tive uma experiência, naquela experiência eu tive algumas sensações, eu entendi que Deus ali estava falando ao meu coração, e por conta disso, as pessoas, a partir dessas experiências, elas passam a tomar determinadas decisões na vida. E alguns até fazem chacota com essas coisas. É como um rapaz, contam, né? Chegou para a moça e disse, olha, eu estive em oração durante muito tempo, e Deus falou comigo essa noite, e disse que você vai ser a minha esposa. E ela, muito crente, disse, é mesmo? Então agora, ora, continua orando para que ele fale comigo, porque ele ainda não falou comigo que você vai ser o meu esposo. Então muitas vezes nós tomamos por verdadeiro as nossas experiências. Elifaz estava fazendo isso aqui. E o interessante é que ele comete um erro, é um erro que muitas vezes nós cometemos no trabalho de aconselhamento. O que é? É querer
dizer para as pessoas que, olha, eu faria assim. Você está enfrentando um problema, uma dificuldade, e você já apresenta, você não ouve a pessoa, você não tem a capacidade de ouvir, você não tem nenhuma empatia. A pessoa começou a falar, você já disparou um gatilho aqui, com alguma teoria qualquer, e você já quer imediatamente dizer a ela o que ela deve fazer. Ela está falando, ela está abrindo o coração, ela está falando das suas experiências, ela está falando da sua dor, das suas dificuldades, e você já está dizendo, olha, eu acho que você deveria, não, é por causa disso, faça assim, que vai dar certo. Esse é um grande erro que se comete. É preciso ouvir atentamente o clamor de cada pessoa, considerar o histórico de vida de cada uma, os traumas que cada uma tem vivido, e deixar que Deus aponte a elas o próprio caminho a seguir. Você pode sinalizar, você pode conduzi-las à palavra, para que ela possa tomar decisões assertivas na vida. Agora, em meio a tudo isso, nós podemos entender uma coisa importante, que Elifaz, apesar do seu erro, vamos dizer assim, teológico, apesar da sua precipitação a querer dizer a Jó o que ele deveria fazer, ele tinha uma boa intenção. Ele tinha uma boa intenção. A intenção dele era ajudar aquele homem. E muitas vezes nós até erramos com a intenção de ajudar alguém. Mas nós vamos ver que nem tudo o que ele profere, nem tudo o que ele diz, está numa perspectiva teológica equivocada. Porque aquele homem também, o que se percebe aqui, não somente Jó, como eles também, eram pessoas que tinham um conhecimento de Deus. E por isso ele vai aqui dizer, a partir do verso 8, quanto a mim, olha, quanto a mim, eu não sei como as outras pessoas fazem, eu não sei o que elas decidem, as atitudes que elas tomam. O louco, no verso 2 diz, olha, o louco, a sua ira o destrói, ele se deixa tomar pela sua ira, o seu zelo, muitas vezes o mata. Ele diz, olha, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Essa aqui para mim é a grande lição. Porque, irmãos, o livro de Jó, na essência, o tema principal do livro de Jó é o sofrimento humano. Muitas vezes sem explicação, mas um sofrimento que está sob o total controle de Deus. Deus sabe exatamente o que faz. Irmãos, Deus sabe por que Ele permite que muita gente boa, gente crente, temente a Deus, pessoas devotas ao Senhor, empenhadas na sua obra, pessoas venham passar por situações aflitivas na vida. E o livro de Jó trata desse tema, que é um tema comum a todas as pessoas, a todos nós. Todos nós já passamos, ou quem sabe, estamos vivendo momentos de grande sofrimento, momentos de grande angústia, de dor dilacerante. Estamos na igreja, louvamos a Deus, sorrimos, abraçamos os irmãos, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que tem passado no nosso coração. As noites mal dormidas, os pensamentos de morte, de tragédia, de fracasso, que tantas vezes invade a nossa mente, sentimentos vários que tomam conta do nosso coração e que tentam nos afastar daquele que tem um controle de todas as coisas, porque nós não encontramos uma razão que justifique muitas vezes o sofrimento que passamos. Uma coisa é certa, diante de qualquer quadro, diante de qualquer situação, de qualquer aflição, há uma coisa que precisamos fazer, e essa coisa é depositar nas mãos do Senhor a nossa causa. Precisamos aprender a confiar em Deus e a esperar em Deus. É colocar nas mãos do Senhor, que julga tudo, colocar a nossa causa e dizer, Senhor, esta é a minha causa, este é o meu problema, esta é a minha angústia, este é o meu sofrimento, esta é a minha dor, Senhor. E eu a coloco diante do Senhor, eu quero colocá-la em tuas mãos, eu quero colocá-la em tuas mãos.
E por que nós devemos fazer isso? Algum motivo? Alguma razão que nos leve a acreditar que as nossas causas estarão bem se estiverem nas mãos de Deus? Existe alguma razão para isso? Nós vamos ver aqui, nas palavras de Elifaz, que sim, existem razões sobejas para isso. Vamos ver algumas delas aqui. A primeira é porque esse Deus é o Deus que realiza grandes maravilhas. Colocamos as nossas causas nas mãos de Deus, porque Ele é o Deus que realiza grandes maravilhas. Observe o que diz o texto, verso 9. Tão claro, tão fácil, está escrito aí, ó. Não estamos inventando nada, está escrito. Ele faz coisas, leiam comigo, Ele faz coisas grandes e maravilhas que não se pode contar. O que ele faz está dizendo para Jó: Jó, deposita a tua causa nas mãos de Deus, porque Deus faz coisas tão maravilhosas que nós não podemos contar. E a ideia aqui, nós não podemos aquilatar. Nós não compreendemos muitas vezes todo o agir de Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Lembra do Deus que trouxe à existência todas as coisas? Um Deus que simplesmente pelo poder da sua palavra disse: haja luz, e houve luz. Deus trouxe à existência sem matéria-prima preexistente. Todas as coisas que existem, nós seres humanos somos frutos das mãos de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Como explicar isso? Com categorias racionais? Como tentar explicar isso, todo o agir de Deus? E nós podemos ver isso também no Novo Testamento. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, realizando prodígios, fazendo coisas espetaculares que os olhos humanos nunca viram. Que coisa extraordinária, que poder infinito, grandioso. É o Senhor levantar as suas mãos no meio de uma grande tempestade, num vendaval, no meio do mar. E Ele acalmar aquelas águas. E as águas se transformarem como se fosse um espelho. Poder grandioso desse Senhor. Um Senhor que fez milagres, que transformou água em vinho, que fez com que um cego de nascença pudesse enxergar, que um paralítico pudesse sair saltitando, que surdos ouvissem e que possessos fossem libertos, manifestando todo o poder dele no que diz respeito à natureza, ao inferno e às vicissitudes humanas. Isso é Deus. Irmãos, o Deus diante do qual nós nos prostramos é esse Deus maravilhoso, para o qual não há nada impossível, não há nenhuma causa perdida. Por isso vale a pena nos prostrar diante dele, e assim como uma criança, com toda a humildade, colocar nas suas mãos as nossas causas, colocar diante dele, no seu altar, tudo aquilo que tem nos afetado, tudo aquilo que tem nos entristecido, tudo aquilo que tem nos causado dor, aquelas coisas para as quais você não encontra solução nenhuma. Talvez você tenha passado por isso. Talvez você tenha tentado se livrar de alguns problemas e até hoje não conseguiu. Tente colocá-los nas mãos desse Senhor. Mas coloque-os de coração, crendo que esse Deus, Ele é o Deus que opera maravilhas, que realiza grandes maravilhas. Era isso que Elifaz estava dizendo para Jó, e nisso ele não estava errado. Deus é assim, Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus realiza coisas maravilhosas. Não tem causa perdida, meu irmão, sua causa não está perdida, se estiver nas mãos de Deus. Aquilo que os homens dizem, não tem jeito, Deus diz, tem.
porque se Ele quiser, Ele faz. Mas nós vamos olhar para cá que o argumento, portanto, de Elifaz, ao orientar a colocar essas causas na mão de Deus, não só porque Deus é o Deus que realiza grandes maravilhas. Ele vai um pouquinho além, no verso 10, ele diz assim, porque esse mesmo Deus, o que ele faz? Vamos ler juntos, verso 10? Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Ué, aí você diz, não estou vendo graça nisso, porque chuva a gente sabe, o departamento de meteorologia está dizendo que nós vamos começar um período de chuva. Abigail leu aí, viu uma reportagem dizendo que dia 8 de dezembro ia chover, departamento de meteorologia dizendo que a partir do dia 8 vai começar a chuva. Olha, quem não tem sombrinha, corra e compre a sua sombrinha. Tem umas que são sombrinha de esperar dilúvio, aquelas bem grandes, né? Você pode comprar uma sombrinha tamanho família, para proteger toda a família. E quando você fala sobre chuva, o que é? Parece que há uma explicação científica para ela, não tem? Há uma explicação para os estudiosos dos fenômenos da natureza. As águas condensadas, depois elas caem sobre a face da terra. Os ventos movem as nuvens e há uma explicação para tudo isso. E a gente nem sempre considera essas coisas triviais da vida como se fossem frutos da mão de Deus, o Deus poderoso. É por isso que muitas vezes nós não reconhecemos o agir de Deus na nossa família, o alimento que é colocado na nossa mesa. Todos os dias nós temos a liberdade de escolher a roupa que vamos vestir. Nós temos liberdade também de abrir o nosso guarda-roupa e dizer, hoje eu vou com essa camisa porque combina com a minha calça, hoje eu vou usar esse brinco porque combina com a minha pulseira. Nós temos liberdade. São coisas que acontecem na nossa vida, são dádivas divinas para nós, que nós não percebemos que tudo isso aí é fruto da graça e da mão de Deus. Então o que é que ele faz? Está dizendo para Jó, olha Jó, deposita as tuas causas nas mãos de Deus, em primeiro lugar, porque esse é o Deus que realiza grandes maravilhas, mas não somente isso, porque Ele é o Deus que sustenta tudo aquilo que Ele criou. Deus estabeleceu ordem na natureza, e as chuvas têm cumprido fielmente o seu papel. E quando elas caem, elas molham a horta, não somente do justo, como também do injusto, do homem de Deus, como também do ímpio. Mas nem sempre nós vemos nisso a mão maravilhosa de Deus agindo. Você pode ver a mão de Deus antes de dormir, olhar os seus filhinhos deitados na sua cama, crianças, naquele sono tão gostoso, você olhar para aquilo e dizer, que coisa linda, Senhor, meus filhos dormindo, que coisa linda, meus filhos indo para a escola, eu vou deixar meus netos na escola todos os dias de manhã, e eu contemplo aquela cena, Micaele, com a Gigi e as outras crianças, as mães levando os meninos, abraçando, beijando os meninos na porta da escola, e algumas mães todas convencidas por ver aqueles pequenininhos do maternalzinho, com uma mochila que parece um paraquedas, maior do que ele, e a criança entrando na escolinha ali, dando aquele passinho, e a mãe mandando tchau, mandando beijo, que coisa linda. Você olhar para essas cenas e dizer, enquanto para muita gente isso é coisa natural, é normal, para nós tudo isso é bênção de Deus, a família é bênção de Deus, a bênção de poder estudar é bênção, é coisa de Deus, de ter o alimento na mesa é bênção de Deus, a roupa que vestimos, a chuva que cai, o sol que brilha. Então o que Elifaz está dizendo, coloca a tua causa na mão de Deus, porque Ele não somente faz coisas extraordinárias, diferentes, mas Ele é quem mantém, quem sustenta tudo aquilo que Ele já criou. É Deus quem mantém a ordem no universo. Se Deus tirasse a sua mão, isso aqui viraria um verdadeiro caos. Mas é Deus
que apesar de tudo aquilo que o homem tem feito, mas Deus ainda tem manifestado a sua graça maravilhosa em coisas tão simples. É a chuva que cai, e a chuva que cai, e que bênção é a chuva. Mas no final, nós vamos ver que apresenta um terceiro argumento. E a tese dele é: devemos colocar as nossas causas nas mãos de Deus. Em primeiro lugar, porque é Deus quem realiza grandes maravilhas. Em segundo lugar, porque Ele é o Deus que sustenta tudo aquilo que Ele criou. E em terceiro lugar, veja o que está no verso de número 11. Para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Que Deus é esse, irmãos? Que Ele está apresentando aqui. É o Deus que cuida, com muito amor, dos seus amados. Deus permite todas essas coisas grandiosas, extraordinárias, que vai além do entendimento humano, como aquelas coisas que estão diante de nós, as coisas corriqueiras como a chuva do dia a dia. Tudo isso Deus faz para favorecer os seus amados. Deus faz isso porque Ele demonstra todo o seu cuidado. E aqui Ele usa as expressões abatidos e enlutados. Abatidos e enlutados. Quem são os enlutados? São aqueles que perderam alguém muito precioso. É alguém que foi surpreendido com a partida de uma pessoa muito querida. E em muitos casos de forma prematura, causando um vazio e uma dor muito grande no coração. Quem são os abatidos? Os abatidos são aqueles que não têm mais forças para caminhar. São aqueles cujo ânimo já está se esvaindo. São aqueles que já não sonham mais. São aqueles que têm dificuldade para voltar ao campo do jogo, ao campo de batalha. Mesmo que os fatores sejam favoráveis a ele, mas ele já não consegue, porque ele não acredita mais que pode conseguir alguma coisa. Quantos de nós não estamos abatidos? Quantos de nós já não desistimos de alguma causa? Quantas pessoas já não estão descontentes dentro da sua própria casa, que já não acreditam que pode haver alguma mudança na maneira que se relaciona com seu cônjuge, com seus filhos? São pessoas que jogaram a toalha, que bateram no chão, disseram: desisto, não tenho mais condições. São pessoas que estão se arrastando até para vir para a igreja. São pessoas que vêm para a igreja e até conseguem cumprir as suas obrigações, mas tão somente por meras obrigações religiosas, porque já não acreditam que algo novo possa acontecer nas suas vidas. São pessoas que não acreditam que Deus possa fazer uma mudança na vida do seu esposo, da sua esposa. São pais que não acreditam mais que Deus pode transformar, mudar o coração dos seus filhos, especialmente aqueles que já se afastaram de Deus. São pessoas que, por conta, quem sabe da sua idade, já acham que não tem mais muita coisa que fazer. Quantas vezes nós não nos encontramos abatidos? Quantas vezes? Todos nós, apesar do nosso conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra, mas ainda assim, muitas vezes estamos no meio do povo de Deus, com o coração dilacerado, entristecidos. Mas o texto diz que Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele põe os abatidos em lugar alto, isto é, em lugar seguro. Ele tira lá do fundo do poço o abatido e diz: aqui não é o teu lugar, eu vou te trazer para cá, ó. Sai daí, fundo do poço não é lugar de filho meu. Ele fez isso com Elias, arrancando Elias lá de dentro daquela caverna. O que tu estás fazendo aí, Elias? Elias, um profeta de Deus, um homem de Deus, escondido, com medo de Jezabel, com medo de Acabe. Sai daí, vem para cá, eu vou te colocar bem aqui, eu estou contigo, eu sou a tua maior segurança, eu sou a tua maior motivação, sou eu. Creia nisso.
ele pega um enlutado e diz aqui, para que os enlutados se alegrem da maior ventura, que sejam confortados, consolados, porque ele é o amado da nossa alma. Ele é aquele sem o qual nós não podemos viver. Esse é o Deus. Esse é o Deus que ele está falando aqui. Em meio aos seus erros, em meio à sua composição teológica ser meio que equivocada, mas aqui ele vai dizer umas verdades grandiosas. E fica para nós a lição, meus irmãos. Fica para você, meu irmão, minha irmã, a lição. Coloca a tua causa nas mãos de Deus. Não tenta sozinho sair correndo e resolver as tuas demandas. Coloca nas mãos de Deus a tua causa. Porque esse Deus é um Deus maravilhoso que realiza prodígios. Esse é o Deus que sustenta tudo aquilo que criou, nos mostrando que todas as coisas que acontecem estão sob o controle dele. E é um Deus que tem prazer em cuidar dos seus amados. Como um pai cuida dos seus filhos, ele tem prazer de cuidar de nós. Nos levantando, nos colocando de pé e nos devolvendo para o campo de jogo, dizendo: a partida não terminou, volta para lá, porque eu vou virar esse placar, porque eu sou Deus. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, aplique a sua palavra em cada coração. Amém.